Olá, graça e paz. Aqui estamos iniciando mais uma série de estudos para o mês de agosto sobre as verdades mais importantes da Bíblia. Eu quero pegar alguns versículos ao longo desse mês para que sejam versículos base. Todo cristão deve saber esses versículos e nós vamos aprender um pouquinho sobre eles e vamos memorizar. O desafio é que ao final desse mês de agosto você tenha aí pelo menos, no mínimo, né, uns 6 versículos memorizados que vão carregar você, né, pela sua vida. Pelo menos uns 6 versículos memorizados para fortalecer a sua vida. E você vai aprender sobre onde encontrar eles, como encontrar eles. Eu vou te dar mais ou menos uma visão geral, né, da Antigo Testamento, Novo Testamento, o que está acontecendo ali, para a gente poder se situar e aprender a manejar um pouco mais a Bíblia. No mês de julho nós estudamos sobre a armadura de Deus, né? E a arma mais linda para mim, que é uma arma de defesa e a de ataque também, que é a palavra, né, de Deus, que é a espada do Espírito, ela precisa ser utilizada de uma maneira poderosa. Você precisa se preparar, ter um treinamento para você poder saber manusear essa palavra, né? Então, iniciando esse mês, eu quero abrir com um versículo maravilhoso, né, que mudou a minha vida de uma maneira linda, um versículo básico que eu e você precisamos saber, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão forte, decidiu dar o seu filho para morrer por nós, para que todo aquele que crê em Jesus não morra, mas tenha vida eterna. Então, como nós podemos fazer para memorizar esse versículo? Né? Um versículo longo, e se você não sabe esse versículo de cor, você precisa memorizar, você precisa saber, como diz nos Estados Unidos, né? By heart, no seu coração, de memória, guardado ali dentro. Então, como é que a gente pode fazer, né, para memorizar isso? Você pode fazer perguntas para o versículo, né? Então, assim, o que Deus fez? Ele amou. Aí você já memorizou o início, porque ele amou. E o quanto ele amou? De tal maneira, de uma maneira absurda, de uma maneira inexplicável. Então, porque Deus amou o mundo de uma maneira absurda, inexplicável. Ele fez o quê? Porque Deus nos ama, porque Deus nos amou. O que ele fez? Deu o seu filho. E era o único filho, porque quando Jesus veio, eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né, diz a Bíblia. Então, quando Jesus morreu por nós, nós éramos pecadores. E mesmo assim ele veio. Então, ele era o unigênito filho de Deus. O único que estava tendo acesso à linda herança que Deus tem para nós. Era Jesus. Então, Jesus veio. Ele se entregou. Deus o entregou por nós. Então, Deus nos amou tanto que ele deu o seu único filho. Para quê? Por que ele quis dar o único filho? Para que todo aquele que acredite em Jesus, que acredite no Filho de Deus, não morra, não vive uma vida sem a vida de Deus, uma vida morta, e que também não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Quando você recebe Jesus, você recebe essa vida eterna. Então esse é o versículo chave, é o versículo básico. Você precisa memorizar isso. E como é que você vai fazer isso? Não é memorizando como você memorizava aquelas questões lá da prova quando você era criança, não. Cobrindo, descobrindo, porque Deus amou o mundo, não. Você vai contar uma história para você. Você vai ligar esse versículo com imagens, né? Você vai imaginar Deus, um coração, Deus amou. Você vai imaginar o mundo. Nossa, ele amou o mundo de uma maneira tão grande que ele fez o quê? Você vai imaginar Jesus na cruz morto, que ele deu Jesus para que a gente não morra, mas tenha vida eterna. Você vai pensar no céu, você vai pensar no Espírito Santo. Olha só, você criou uma história, parece infantil, mas é imaginação. É você treinando a sua imaginação a se apegar aos versículos da palavra de Deus. Então esse mês a gente vai fazer isso. Eu espero que esse versículo João 3,16, para abrir aí nossa série, fique marcado dentro de você. Porque com esse versículo, você resumiu todo o plano da salvação de Deus. Esse plano da salvação nós vamos ver na próxima aula um pouquinho sobre o que é o plano da salvação. E você precisa saber compartilhar esse plano da salvação em 1 minuto, 2 minutos no máximo. Você precisa fazer isso. Então esse vai ser o nosso desafio
Nós vamos começar falando sobre isso, o plano da salvação, aquilo que você precisa saber como base na sua vida. Se você já sabe, nós vamos revisar. Se você não sabe, você vai aprender aqui juntamente comigo. Deus possa te abençoar e que esse amor desse Deus tão lindo que deu o seu Filho por nós possa abraçar o seu coração, envolver a sua vida, a vida da sua família hoje e sempre, em nome de Jesus.